Bem, sejam bem-vindos uma vez mais ao Leoncast, um projeto da Raça Leão. Estávamos um bocadinho desaparecidos, tivemos estado um bocadinho desaparecidos nos últimos tempos devido a muita coisa e não podemos dizer que o Sporting ter tido uma época mais ou menos desapontante não tenha sido um dos motivos pela qual não nos apeteceu gravar tantas vezes. Mas pronto, mas é também um bocadinho por aí que nós estamos aqui a vir hoje para falar um bocadinho daquilo que foi a época, fazer aqui um balanço da época, também fazer aqui um balanço da época no Leoncast. Vamos aqui fazer aqui quase um ponto de ordem sobre os temas que viremos a abordar para a próxima época e já aqui tentar dar aqui algumas novidades ou tentar perceber qual é que vai ser a dinâmica, pelo menos maior regularidade é obrigatório, mas pronto, já vamos perceber melhor a dinâmica disso e vamos falar um bocadinho disso mais à frente. João Blanco, como é que estás? Estou ótimo, Zé Reis, e tu? Aqui a gravar num estúdio diferente, não é a tua primeira vez aqui neste estúdio, mas é a minha primeira vez neste estúdio, mas vamos lá ver como é que a coisa corre. É gravar. Gravar. Ainda estamos aqui em algumas experiências para ver qual é que será o melhor setup para gravar. Fizemos aqui algumas experiências que não resultaram bem, nomeadamente esta televisão, que podemos assumir que era para estar ligada, mas não conseguimos. Pode ser que da próxima consigamos, ou pode ser que da próxima esteja igual. E como tu não gostas de quadros, também temos de estar com a televisão aqui atrás. Sim. Quem vê outros projetos onde eu estou envolvido sabe que quadro é que eu estou a falar. Sim, é o que é. Está tudo bem com isso. Bem, vamos falar um bocadinho de Sporting, é? Vamos falar um bocadinho de Sporting. Então vamos lá ver. Bem, quarto lugar, apuramento direto para a Liga Europa. A caída do Sporting nos quartos de final da Liga Europa, numa eliminatória onde claramente podia ter passado às meias finais. Foi a melhor equipa da eliminatória. Passámos o Arsenal numa eliminatória espetacular, uma das melhores equipas da Europa à altura do nosso eliminatório, apesar de não estarem totalmente em toda a sua força. Perdemos com o Varzim na Taça Portugal, perdemos na final da Taça Liga com o Porto. Exatamente, estávamos lá. Fica aqui um resumo, quase muito resumido, daquilo que foi a época, e aproveito já para te perguntar se tens alguma coisa a dizer e depois avançar para o momento mais positivo e mais negativo desta época. O que é que tens a dizer? Muito sinceramente, acho que é avançar já para momentos, porque desse resumo que tu deste, acho que não. Só por si não dá para tirar conclusão nenhuma. Sim, claro. Então avancei para o momento mais positivo. O momento mais positivo da época acho que é claramente a eliminatória com o Arsenal, não é? Porque, por muitos motivos, porque nos faz sonhar com um objetivo quando todos os outros objetivos já estavam arredados, por ser a equipa que na Europa estava a jogar, ou seja, era a equipa que na altura estava número 1 da liga que estava melhor posicionada no ranking da Europa. Portanto, não estou a dizer que era a melhor equipa da Europa, mas era uma das, claramente. E obviamente que faz a malta sonhar. E é um dos pontos positivos da temporada, para mim o mais positivo, porque demonstra que há aqui trabalho a ser construído, ou seja, demonstra que não se atirou tudo ao lixo de uma época para a outra, apesar de muitos fatores viemos falar aqui, de reforço não reforço, de vendas em timings incorretos, de questões táticas, de teimosias, de opções, etc, para falarmos muita coisa. Acho que esse momento é o mais positivo, porque acho que mais nenhum momento desta temporada vai ser daqueles que daqui a 20, 30 anos vamos estar a falar, como se calhar hoje, apesar de não ser ainda tão distante, falamos do gol do Xandão, não é? Uhum. E, ou até da eliminatória com o Newcastle, por exemplo, que é ainda mais antigo. Sim. E tenho a certeza que isto se vai falar durante muitos e muitos anos. E acho que mais nenhum momento desta época vai ter essa capacidade. Talvez só a dupla jornada contra o Marselha por outros motivos. Sim. Já agora aproveito para perguntar, que também é o meu momento mais positivo, acho que era mais ou menos óbvio. Achas que este momento, por ter sido da forma que foi, ou pelo menos, achas que vai ser mais memorável ainda por causa daquele gol do Pote? Ou seja, nesta questão que estavas a dizer do gol do Xandão. O gol do Xandão foi mítico por várias razões, também pelo calcanhar, mas por tudo. Ou seja, por ter sido o Xandão, por ter sido a pessoa que eras, uma data de razões. Achas que por ter tido aquele golaço do Pote, achas que vai ajudar a que fique na memória dos Sportingistas? Ou só o momento em si de termos eliminado o Arsenal, de toda a maneira que foi nos penaltis, num jogo com muita gente em Londres e tudo isso? Ou achas que isso era suficiente? Ou achas que o momento do Pote vai ser claramente a chave para que a malta se continue a lembrar deste momento? Eu acho que o gol do Pote, apesar de nem ser o decisivo da eliminatória, o Xandão, quer dizer, também não foi. Também não foi eliminatória, até foi na primeira mão. Exatamente. E tudo.
Ou seja, eu acho que o gol do Pote vai ser mais famoso do que esse momento, até porque eu, a querer eludir essa eliminatória, fazer uma alusão a essa eliminatória, eu falo do gol do Xandão e não falo da vez em que eliminámos o City. E acho que vai acontecer exatamente a mesma coisa. A malta vai falar mais do gol do Pote e depois quando eliminámos o Arsenal. Portanto, o gol do Pote quando eliminámos o Arsenal, o gol do Xandão quando eliminámos o City. E obviamente que sendo um golaço que foi, ou seja, do Xandão era de um jogador pouco badalado na equipa, Sim. marcar o gol que é. Aliás, nem é uma das figuras dessa eliminatória, é muito mais facilmente Matias Fernandes, por exemplo, não é? Enquanto que Pote é uma das figuras da eliminatória. É dos jogadores mais influentes da equipa na altura, e estamos a dizer na altura como se tivesse ido há muito tempo, não é? Sim, claro. Estou já a tentar fazer o exercício do que vão dizer na altura. Portanto, é dos jogadores mais importantes da equipa à época do jogo e marca um golo absolutamente fenomenal. Uma coisa que se estivesse ali entre os 10 nomeados a Puskas não espantaria ninguém. E, Eu acho que é obrigatório. Ou seja, não vamos só, ver, acho que a FIFA tem a capacidade de surpreender, mas pronto. não só por aquilo que é o golo, pela dificuldade que é o golo e por aquilo que efetivamente corresponde, ou seja, a possibilidade de nós passarmos a eliminatória. Acho que por tudo isso há mais do que razões para, não estou a dizer ser nomeado para Puskas, e nós vemos golos muito mais belo e feito, não é? Aquilo é um golo pleno de oportunidade, mas é um golaço, ou seja, não é aquele gol com a magia de uma bicicleta que estávamos a falar agora, há bocado em off, mas ou de, sei lá, de outros golos, mas a verdade é que é um gol pleno de oportunidade, mas que marca esta eliminatória, e eu por isso acho que deve ter essa consideração pela UEFA. Não sei se vai ter ou não, já foi eleito o melhor gol da FIFA, desculpa. Já foi eleito o melhor gol da Liga Europa. Sim. Portanto, acho que vai ter aí um ponto claramente a favor. Não sei se já foi eleito algum gol da Champions, pelo menos eu não me lembro de ver qual é que seria, mas eu tenho algumas dúvidas em recordar-me de algum que tenha sido de tão espetacular como aquele. Por isso, pelo menos ao nível de competições europeias, acho que tem uma boa possibilidade de ter aí um bom resultado, pelo menos nos prémios Puskas. Mais, por exemplo, do que o gol do Nuno Santos, de letra. Ou seja, pelo contexto todo, sim. Exatamente, ou seja, acho que é um golo que se calhar até é mais espetacular, porque a maneira como ele pega ali no pé esquerdo, nós conhecemos bem o Nuno Santos e sabemos que ele gosta muito de pegar no pé esquerdo. Mas por ali não ser nada óbvio ele pegar ali no pé esquerdo, a bola bater no poste, que também ganha algum efeito ainda mais espetacular, por tudo isso. Ou seja, acho que o golo não me choca nada de ouvir dizer alguém que o golo do Nuno Santos é mais bonito, mas por toda a envolvência eu acho que o golo do Pote é mais espetacular, e por isso acho que tem sérias possibilidades de ser eleito um dos melhores golos do ano. Acho que... Até porque a bola passa no único sítio em que pode passar. Exatamente, exatamente. Ou seja, estávamos a falar de bicicletas em off e até era um bom levantamento de se fazer qual é que foi o último gol que o Sporting marcou de bicicleta, que eu já não tenho mesmo memória de nada. Lembro-me de um gol que acho que foi anulado ao Aquilani, para se ver há quanto tempo é que isto foi, de bicicleta, mas ou foi ao Monteiro e o Aquilani é que estava em fora de jogo, mesmo em cima da linha, e o gol é anulado. Acho que foi isso, que foi o Monteiro que faz o remate e o Aquilani. Eu estava mais a ver o Monteiro a fazer uma bicicleta. Pronto, então era ao contrário. Sim. Só que golos válidos não me estou mesmo a lembrar. Portanto, era um levantamento bacana para a malta que nos está a ouvir fazer isso. Não me recordo, podemos pensar nisso. Muito bem, momento mais positivo fica fechado, não é? E com uma eliminatória em chave de ouro. Agora, o momento mais negativo. Agora vou começar eu. O momento mais negativo, eu estive a pensar nisto à tarde e lembrei-me de vários momentos que foram extremamente negativos, por várias razões. Lembrei-me um deles, o jogo contra o Marítimo. O jogo contra o Marítimo fora, que nós perdemos 1-0, e eu até fui ver o contexto em que aquilo foi e tudo isso. Ou seja, podíamos ir à luz de pós-mundial, íamos à luz com a possibilidade de aproximarmos muito do Benfica. Podíamos, se ganhássemos, íamos à luz com 3 pontos de distância. Acho que era isto. Eu não tenho certeza. Eu acho que era isto. Mas talvez. Acho que chegámos a ir à luz com 6. Sim, acho que sim. E depois acabámos por perder contra o Marítimo, acabámos por empatar na Luz e tropeçámos bastante. Portanto, acho que foi um momento negativo da época. Mas eu não escolhi este porque depois, apesar de ser negativo e ter esse combinado de dois resultados, onde acabamos por perder 5 pontos, não é? Ou seja, é natural perdermos 2 pontos contra o Benfica fora, mas não é natural perdermos 3 pontos contra o Marítimo, mas ali perdemos 5 pontos nessa dupla jornada. Mas a verdade é que depois o Sporting volta a vencer e tudo isso, e depois tem ali a Taça Liga pelo meio. Também não acho que tenha sido um momento
particular de quebra, apesar da exibição ter sido terrível, e era por isso que eu queria destacar. Mas aquilo que eu vou destacar é a venda de Mateus Nunes. Ou seja, acho que o contexto com que se vendeu o Mateus Nunes, a vésperas de um clássico, acho que contra o Porto, que perdemos 3-0, acho que a maneira como o Ruben Amorim reagiu à venda do Mateus Nunes, e ele já o confessou aqui no final da época, disse que reagiu mal àquela saída. Cabeça quente, no fundo. Sim, mas não é isso, mas demorou muito tempo a reação dele a essa saída, ficou bastante chateado. Ao contrário, ou seja, reação em quê? Em termos de contratar? Não, o Ruben Amorim aquilo que disse foi que demorou muito tempo a ultrapassar a venda de Mateus Nunes. Sim, Pronto. sim. Okay. E nesse aspecto acho que foi um dos pontos negativos também por isso, ou seja, porque se notou claramente que havia ali um mal-estar, havia ali uma quebra de confiança da parte de Ruben Amorim pela direção, porque todo o planeamento foi levado a que não se tivesse de vender as grandes peças deste plantel e depois acaba... Vendeu-se, até se vendeu Palhinha. Sim, mas ali nos momentos finais, é isto que eu queria dizer. Sim. E nos momentos finais acaba por se vender Mateus Nunes, que acabou por condicionar muito toda a época. O clássico em particular, porque foi logo ali em dias depois, mas toda a época como um todo, acho que acabou por ficar ali muito condicionado, até porque o Sporting, a primeira volta do campeonato é claramente mais fraca do que a segunda. Depois viemos em crescendo, apesar das exibições não terem sido do outro mundo, né, mas acabámos por vir em crescendo, também catapultado por essa questão da Liga Europa que nós já falámos, de uma campanha positiva. Mas ali o momento mais negativo, na minha opinião, foi essa venda do Mateus Nunes. Não sei qual é que é para ti o momento mais negativo. Olha, dando um top 3, esse para mim é o terceiro. Porque, ou seja, e nem vou dar... Um deles é um jogo, mas não é da forma que estás a pensar. Porque se falarmos, e obviamente queres que eu ou estamos a direcionar a conversa a focar no futebol, mas pegando em momentos negativos de Sporting este ano, esse para mim é o terceiro, por todo o contexto que me já deste, mas os dois primeiros não são de futebol. O segundo é perdermos a final de Champions de futsal, que é pá, pela forma que o gol anulado não devia ter sido, e depois de se ouvir a entrevista do Eric e toda a importância que o grupo deu àquilo, pá, acho isso muito mais negativo que qualquer coisa que tenha acontecido no futebol, sendo muito sincero. Não, sem dúvida nenhuma, eu estava só aqui a Sim, no claro. futebol. Pronto, e eu focando no futebol é esse, eu concordo exatamente contigo. E primeiro para mim o mais negativo tenho de dizer é a saída do Eric, porque, ou seja, nestas épocas negativas, e isto foi um período muito complicado, e eu abertamente, posso dizer isto aqui já, e acho que quem ouve os episódios já apanhou que eu sou um bocadinho contra a direção que está agora, mas por isto tudo, perceber, e é mais difícil conectar-se com um clube quando não concordas com aquilo que está a ser feito na sua globalidade, não é? E são figuras como o Eric, que sentem Sporting como mais ninguém, que vivem o Sporting como mais ninguém, que te pegam ao clube, que te fazem ligar ao clube. E ver uma dessas figuras sair é muito duro, apesar de perceberes os motivos da saída, apesar de perceberes o timing da saída, apesar de perceberes tudo. Para mim é de longe o momento mais negativo. É o Sporting perder figuras que emanam Sporting de todos os lados. Sim, eu concordo plenamente contigo. Estava-me só a focar no futebol, sim, quando claro, estava a pensar nestes momentos. Eu concordo plenamente contigo. Acho que não deves e não devemos atribuir isso à direção. Acho que não estava a atribuir isso à direção. Sim, mas acho que não deve haver nenhuma conotação com a direção, porque acho que neste caso, claramente, o Sporting não lhe quis ir muito bem, na minha opinião. Ou seja, acho que é um momento extremamente negativo ele sair, mas acho que o Sporting fez lindamente em não lhe cortar as pernas. Acho que se havia um jogador que merecia este destaque e esta possibilidade de experimentar, de ter uma nova experiência e ganhar muito mais dinheiro e ter uma experiência em Barcelona, viver, nós muitas vezes, eu não sei se já discuti isto contigo ou não, mas às vezes nós esquecemos, e o Bernardo Silva até é um caso particular disso, aliás. Nós não podemos esquecer que as pessoas são humanas, ou seja, e muitas vezes caímos e pegando no caso do Bernardo Silva, pegamos olhamos para aquilo e parece tudo perfeito, ou seja, o Pep Guardiola ele adora o Pep Guardiola, peça-chave no clube, peça-chave no sítio, salário nem tocamos nisso, não é? Exatamente, ou seja, nada que pudesse eventualmente contrariar, mas depois olhamos e percebemos que são jogadores, ou seja, querem novos desafios para a carreira, novos desafios, é natural.
quer coisas tão simples como viver numa cidade melhor. Ou seja, eu sei de fonte segura que o Bernardo Silva, a maior tristeza que ele tem é viver em Manchester, onde tem o capacete todos os dias de cinzento, porque não vê sol e tudo isso. Eu sei que é por isso que ele há 2 anos que quer sair, ou seja, e está a tentar novas paragens por causa disso. Ou seja, os jogadores são humanos e viver em Barcelona deve ser mega aliciante, ou seja, e devemos olhar para isso com naturalidade. Fez o seu percurso, acho que tinha imenso para dar ao Sporting, como é óbvio, ninguém pode apontar nada disso. Acho que temos de agradecer a passagem dele, mais um título. Vamos falar um bocadinho das modalidades a seguir, por isso também temos espaço para isso, mas mais um título e pronto, e já agora, já que pegaste no assunto e não ia pegar já, mas fazer o agradecimento ao Érico por aquilo que trouxe tudo, por aquilo que trouxe ao clube e pelo empenho que teve, um jogador, e eu ainda não tive a oportunidade de ver a entrevista de despedida, eu não sei se isso é mencionado ou não, mas as dificuldades pelas quais o Érico passou são incríveis, ou seja, acho que a maior parte das pessoas sabe do que é que eu estou a falar. Sim. Por isso, se não sabem... Sim, não se fala disso na entrevista, procurar. Mas fala-se muito disso no ADN Leão com ele. Sim, exato. Por isso, quem não sabe que vai procurar, mas as dificuldades físicas e motoras pelas quais ele passou são incríveis para se tornar um dos melhores jogadores do futsal. Por isso é absolutamente incrível aquilo que ele fez. Muito bem. Agora, passando aqui para outro ponto que bate muito neste momento mais positivo e negativo, e voltando só a focar no futebol, o que é que tu sentes que faltou para ser um ano mais positivo? Ou seja, já tocámos aqui nos momentos negativos e positivos, e por acaso até ambos, ou seja, escolhemos, no que toca a futebol, escolhemos o mesmo momento, não é? Ou seja, a venda de Mateus Nunes, e o que até é uma questão mais de gestão do que de futebol. Podemos perfeitamente escolher um jogo ou não, mas aqui acabamos por escolher um momento mais de gestão. O que tu sentes, e pegando a gestão ou não, podes ir pelo futebol que foi jogado, pela posição que foi jogada, não sei o que é que estás a pensar nisto, mas o que é que tu sentes que faltou para este ano não ser tão negativo? Ou seja, para esta época não ser considerada uma das piores épocas dos últimos anos, um 4º lugar atrás do Braga, que já não ficávamos há muito tempo. O que é que tu achas? Não foi assim há tanto tempo. Sim, mas não temos ficado, ou seja, e agora ficámos, mas o que é que tu sentes que faltou para isto ser um ano positivo? Opa, eu sinto que houve ali um relaxamento muito grande ao planear esta nova época. E porquê? Em primeiro lugar, porque nós tivemos ali coisa de 2 anos, o ano do título e o último, em que o panorama nacional era Sporting e Porto. A nossa rivalidade era com o Porto durante 2 anos, a disputa por títulos, etc. Apesar de, acho que no período ganhámos uma taça de Liga ao Benfica, uma coisa assim, mas a sua generalidade debatíamos era com o Porto. E obviamente com o facto de haver um Benfica e um Braga muito mais competitivos este ano, podem ter ajudado à coisa. E eu acho que houve ali um relaxamento muito grande no verão a pensar que, mesmo vendendo Mateus Nunes, conseguimos fazer top 2 tranquilamente, tendo em conta aquilo que os rivais estão a fazer, que o plantel estamos a montar, etc. Isto obviamente que é uma junção de fatores, mas acho que houve esse relaxamento. Daí vender-se do meio campo titular de uma época para outra. Daí só ir procurar reforços assim, mais de peso e mais impactantes em janeiro, como o Diomandé, por exemplo, e o próprio Bellerin, que correu mal, mas no papel tinha tudo para correr bem, tanto por valor como pelo jogador que era, como etc. O último episódio, o penúltimo episódio, não foi o último, mas um dos últimos episódios que nós gravamos foi elogiar, e voltamos, ou seja, as coisas não correram bem, é óbvio que não correram bem, e o Bellerin que veio era muito longe daquilo que nós estávamos a imaginar, mas a verdade é que os elogios que fizemos na altura eram totalmente merecidos, ou seja, não retiro uma das palavras que disse em relação à troca que foi feita entre o Porro pela venda que foi e a contratação do Bellerin, ou seja, não retiro uma palavra. Agora, parece-me evidente que as coisas não correram bem. Jogai teve de uma forma bestial e conseguiu tirar o lugar a Bellerin sem qualquer dúvida. Eu também não acho que ele tenha estado assim tão abaixo, o Bellerin, como isso, mas tendo um jogai que deu uma ótima resposta na segunda metade da temporada e um Bellerin que bastou não dar aquilo que se esperava dele para começar-se a ter algumas reservas, não é? Pronto, no que deu. Mas agora, eu acho que uma coisa que devíamos ter aproveitado muito mais era o potencial de marketing do Bellerin, como nós falámos bastante nesse episódio até, como é que ele está cá 5, 6 meses, e ninguém o mete a gravar num estúdio um ADN de Leão que seja, ou um conteúdo qualquer, mais rapidamente vimos uma página de Instagram a pegar nele e a pôr camisolas retro, um conteúdo ele próprio
Foi ele próprio. Foi ele próprio? Sim, sim. Pá, pronto, nem sabia. Sim, sim. Ok. Ele pá, não quero dizer aquilo que não sei, mas a verdade é que foi ele com um fotógrafo especialista em câmaras analógicas que foram fazer a sessão, ou seja, não sei se partiu dele ou partiu do fotógrafo, mas a verdade é que imagino que tenha partido dele a iniciativa de fazer isso, ou seja, nem sequer foi em prol de nenhuma ação de marketing, nada Tem um disso. conteúdo Foi tão só- simples quanto esse, meu. Teve uma visibilidade gigantesca. Sim, concordo plenamente, ou seja, não tenho a menor dúvida disso. Acho que pelo facto das coisas não terem corrido tão bem desportivamente, eu tenho dúvidas de como é que isso seria recebido por todos os outros, por todos nós adeptos. Não concordo nesse todo, momento. meu. Então agora só vamos levar este tipo de conteúdo da malta que joga bem. Pá, Não concordo. não tem a ver com isso, ou seja, mas parece. Se é por aí, os gajos já gravou, é Leão. Não, mas. Antes de estar na forma onde estava sim, agora. tá bem, mas não sei. Trincar já gravou, não faço ideia. Certo. Pá, coisas de género, pronto. Sim, eu percebo isso e concordo contigo, acho que devia ter sido mais aproveitado, acho que acabou por não ser, porque por muitos fatores, e não me choca da maneira que foi, da maneira que tudo correu, isso não me choca. Me choca, mas pronto, sim. Mas é isso. Bem, de futebol, vamos falar no mercado a seguir, agora vamos dar aqui um pulinho rápido, muito rápido às modalidades, até porque eu era para fazer aqui um exercício que acabei por não fazer, porque não tivemos tempo para fazer esta contabilidade de títulos. A ideia era fazer aqui um comparativo em relação às épocas de títulos, porque aquilo que eu senti, e tenho certeza absoluta que foi assim, foi que esta época foi atipicamente fraca ao nível de modalidades, ao nível de títulos. Acabámos por ser só campeões nacionais em futsal, mais do mesmo, porque existe Nuno Dias. Acabámos por chegar à final de hóquei e de basquete. A eliminatória de basquete nunca pareceu que pudéssemos lá chegar, na minha opinião, apesar dos dois excelentes jogos que fizemos no Pavilhão da Luz. A verdade é que eu senti sempre que o Benfica não estava a fazer os seus melhores jogos e o Sporting estava a fazer os seus melhores jogos e os jogos estavam a ser equilibrados. Ou seja, isto tem tudo para num dia haver um descalabro como houve no Pavilhão João Rocha, onde perdemos por 50 pontos. Pá, assim, Uma coisa ridícula. uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Felizmente não pude assistir a esse jogo e nem vi ponto nenhum nem nada, mas segundo sei, o Benfica estava a atirar para uma banheira e nós estávamos a atirar para uma agulha e pronto, e quando é assim não entram. Mas pronto, o hóquei, eu fico aqui a minha opinião sobre o hóquei, eu já te passo a bola, mas eu sinto que O o disco, hóquei... neste caso. Diz? O disco, pronto. Uma piada, Sim. tudo bem. Eu sinto que o hóquei... e primeiro o hóquei joga-se com uma bola. Pá, tudo bem. Sim. Ok, no gelo não. Sim, está bem, ok. Mas nós o Sporting ainda não tem, por isso quando tiver Ainda? eu passo o disco. Ainda. Mas em relação ao hóquei, eu sem perceber muito de hóquei e sem ter acompanhado as dinâmicas e sem conseguir avaliar o que é um excelente treinador, o que é um mau treinador, o que é um excelente jogador, o que é um médio jogador, ou seja, consigo perceber que existe ali uma figura que é absolutamente chave para o Sporting, que se chama Nolito Romero. Tudo o resto anda ali muito à volta daquilo que é o Nolito Romero. Somos completamente incapazes. O Ferran Fonte passou de um excelente marcador de livros diretos para não conseguirmos marcar nenhum. Mas isso é toda a gente, não é por aí, não é só o Fon. Sim, mas o Fon deixou de ser marcador, sequer. Sim, ou seja, ok. o Fon que era um artista dos livros diretos, nós vimos N golos absolutamente incríveis dele a passar e levantar a bola e ludibriar completamente o guarda-redes. Acho que não estamos longe de ter esse jogador que domina nos livros diretos e por isso eu acho que acabamos por pecar muito. O Benfica no Pavilhão da Luz marcou 4 golos em livros diretos num dos jogos, que ganhou 4-1, ou seja, nós marcámos um golo em jogada corrida e eles marcaram 4 livros diretos. Não pode ser, ou seja, não pode haver uma diferença assim tão grande, não pode haver uma discrepância assim tão grande. Agora falei de tantos livros diretos, não vou abrir a porta aqui a discussões de arbitragem, acho que não é para isso que cá estamos. Não acho que faça sentido. Acho que faz sentido o Miguel Afonso falar quando acha que está a ser prejudicado e ponto final. Se achou que estava a ser prejudicado, deve e falou muito bem. Por isso não vou comentar mais, mas aquilo que eu sinto é que a principal diferença entre...
depois também há essa, não é? Mas a principal diferença entre o Benfica e o Sporting nestes jogos das finais foi claramente o guarda-redes. Ou seja, o Ângelo Girão é um excelente guarda-redes, na minha opinião, melhor do que o Pedro Henriques. Ou seja, mas o Benfica agora, neste momento, tem um guarda-redes que é excelente também. Ou seja, o Pedro Henriques dá muitas garantias, teve em muito melhor forma do que o Ângelo Girão, e as coisas acabaram por acontecer. Ou seja, acho que acima de tudo é isso. Depois, em relação ao treinador, e fazendo só aqui um pequeno comentário, porque não quero e tenho medo de ser injusto, mas a verdade é que o que eu sinto é que é bola no Nolito e pode ser que ele sabe. Ou seja, as bolas acabam por entrar sempre ali no Nolito para ele tentar um remate de longe, ou um remate de perto, ou um remate, ou um semi-remate para a assistência para o Tony Pérez fazer um desvio. Ou seja, acho que aquilo é pouca coisa. Ou seja, eu vejo o Benfica a criar muito mais perigo de muito mais formas diferentes, e pode ter sido maus jogos, as coisas podem ter corrido mal, mas eu sinto que o hockey está em fim de ciclo. O treinador é recente, mas eu acho que aquilo está todo em fim de ciclo. Há ali muitos jogadores que deviam ser repensados na sua continuidade aqui no clube e tudo, mas não sei se isso está para breve ou não, mas basicamente é isso. Futsal, deixo para ti. Se quiseres comentar o futsal ou algumas das coisas que eu disse, futsal, deixo para ti. Não, ou seja, posso deixar o futsal para o fim, que é só deixar aqui umas notas gerais primeiro, que são duas grandes notas. Primeira, sinto as modalidades femininas completamente ao abandono. Completamente, em termos de investimento, em termos de tudo. Ou seja, temos relatos de atletas de séniores de equipas femininas a irem para os jogos em carro próprio. Ou seja, a menos que tenham marcado 5, 6, 7 jogos em simultâneo fora de atleta do Sporting, o que é azar e não há autocarros para toda a gente, a menos que seja esse o caso, e se estou a ser injusto, eu acho que isto acontecer tem de ser raríssimo, e isto é muito mau mesmo. E mesmo assim devia haver soluções. Ou seja, sim, claro. Uma empresa de fora, exatamente, completamente. Agora, nem isso é desculpa. Não sendo esse o caso, nem esse seria desculpa. Certo? Acho ridículo, muito sinceramente. Sinto o abandono em muitos níveis. As modalidades femininas, e aliás, basta ver, estávamos a falar de fazer esse levantamento, por acaso apanhei uma tabela no Twitter com isso, basta ver que o Benfica em modalidades femininas conquistou 80, 85% daquilo que havia para conquistar. E isto nas 5 modalidades principais de pavilhão, não é? E pronto, isso modalidades femininas. Quanto a modalidades masculinas, sinto que as únicas 2 secções em que sabemos a 100% aquilo que estamos a fazer é futsal e handball. Porque handball, temos a ser competitivos na medida em que somos bicampeões da Taça Portugal, por exemplo, estamos sempre na disputa pelo campeonato até mais ou menos até a última jornada. Temos uma equipa jovem que vai evoluindo época após época, e que sinto que é uma questão de tempo até ser campeão nacional. Estamos a coincidir com um ótimo período do Porto também, handball, obviamente. E só fazer uma ressalva que não fomos campeões no handball por um golo. Ou seja, este ano eu esqueci completamente do handball de falar aqui, mas o handball não é campeão porque perdeu por um golo no Dragão Caixa na penúltima jornada. Bastava um empate e éramos campeões. Ou seja, um golpe duro para uma equipa que é extremamente jovem, como tu dizes. As 3 peças fundamentais do nosso handball têm todas menos do que 21 anos, acho eu. Ou seja, o Salvador tem até 21, 22, e é o mais velho. E depois os Manos Costa, sim. Os Manos Costa, 19, um tem 17 e outro tem 19. Quer dizer, é assim um absurdo de talento e de tudo isso. Ou seja, o Kiko Costa provavelmente vai ser o melhor jogador de handball do mundo, que é algo que nem o Sporting nem Portugal alguma vez pôde ambicionar perto disso. Melhor jogador não sei, mas da posição claramente está sim. Eu não estou a dizer agora, estou a dizer... Sim, estou a dizer no futuro. Em termos de potencial, eu acho que ele tem potencial para ser o melhor jogador do mundo. Ou seja, esperemos para ver e o tempo dirá. E também não sou um entendido de handball, mas aquilo que eu vejo nele aos 17 anos, a capacidade que eu vejo de definir jogos que são difíceis, eu vi-o a marcar 17 golos contra o Porto, ou 19 golos contra o Porto no pavilhão João Rocha. O ano passado... Foi esse jogo também. Um absurdo, e perdemos esse jogo. É um fenómeno, completamente. Ele é um fenómeno estratosférico que já está preparado para grandes palcos. Ou seja, acho que o Sporting deve fazer o trabalho que conseguir fazer para manter, para manter o Kiko Costa. Aí é um bocadinho diferente do Eric Mendonça, como estava a falar há bocado, porque ainda é um miúdo, ou seja, ainda tem muito tempo para evoluir aqui. E na secção do handball, Sporting não tem nem um décimo da importância que tem na secção de futsal, não é? Ou seja, um jogador muito bom na secção de futsal pode ser ter realizado no Sporting, e um jogador de handball muito bom pode não ser ter realizado no Sporting, não é? Pronto.
Pá, contando bola um bocadinho isso, ou seja, sinto que é uma questão de até sermos ainda mais competitivos e passarmos a ir, sei lá, por exemplo, nunca temos tido o wildcard aceitado para irmos à principal competição europeia, tipo, não sei se chama Champions League ou se é outro nome, mas tem outro Acho que nome. é Champions. Sim, mas é. O que seja, a principal, Sim, sim. tipo, temos sempre ido ao equivalente à Liga Europa que o Benfica ganhou, não este ano, ano passado, por exemplo. Portanto, sinto que é uma questão de tempo e sinto que as coisas aí estão a ser bem feitas, sinceramente. E também dá o destaque para a saída do Ruesga, um jogador que também tem muitos anos de casa e que sai este ano. Quanto ao E do Francisco Tavares, já agora. Francisco Tavares, Sim, depois, sim. tens razão. Mas, pá, futsal, sinto que, pronto, obviamente que a saída do Eric e do Guita são grandes perdas, porque, ou seja, nos últimos ali 5, 6, 7 anos, numa segunda parte do período de Nuno Dias no Sporting, ali o que faz diferença nós ganharmos Champions ou não era o guarda-redes, completamente, porque antes tínhamos o André Sousa, malta, que aquilo, basta ir ver aquele resumo de final de Champions onde levamos tipo 7 do Inter Movistar para eles perceberem que tipo 5 minutos dentro do jogo dá para rematar a qualquer lado, então vai de qualquer lado, aquele pá, aí 3 dos 7 gols são do meio campo. Portanto, termos o Guita, que para além de ser um ótimo guarda-redes, é um livro completamente, não é? Vias o Guita a ser super participativo na manobra ofensiva, muitas vezes, em jogos, independentemente de serem contra equipas mais pequenas de fase regular do campeonato, ou contra o Benfica nas fases a decidir. Portanto, é uma grande perda. Acho que vamos aí buscar um substituto, não é de nível do Guita, mas também é bom. Vamos ver, um Henrique, qualquer coisa que agora me está a faltar o nome. E agora, a saída do Eric também vai ser um golpe rude, mas pela positiva regressa Tainan, não estou a dizer que um vai substituir outro, Sim, claro. mas é um ponto positivo termos esse regresso também de alguém que tem muito Sporting, não é? E o Arthur Codiga depois daquela dupla cueca que ainda hoje se puseram aí assim. Não é Arthur, é o Fit. É o Fit? Estavam a dizer que era o Arthur, mas é o Ok, Fit. então o Fit depois daquela dupla cueca que levou, acho que até foi o ano passado, acho que nem foi assim há tanto tempo, ou foi há 2. O Tainan? Não sei. Ok, eu acho que o Tainan só teve fora um ano, mas calhar estou a fazer mal as contas. Portanto, é pá, o meu elogio pela Teve 2 anos no Teve Plus. dois? Teve 2 anos no Plus. Portanto, o meu elogio para essas duas secções, futsal e handball. Agora, sendo mais sucinto em relação às outras, que é, pá, basquete, sinto que é muito bola para o travante e siga. E aliás, nós tivemos um episódio muito grave este ano, que é basicamente o travante e outro colega de equipa a serem envolvidos e que é o que está cá há mais tempo, é totalmente afastado e não sabe brincar ao travante ou não se tenta ali investigar o que aconteceu porque é o melhor jogador da equipa. Epá, eu acho isto. Pá, adoro o travante enquanto jogador, como é óbvio, mas tipo, há ali qualquer coisa que ou não nos estão a contar ou que não fizeram bem, porque pá, a partir do momento em que um jogador agride outro dentro do mesmo plantel, ali qualquer coisa não está a rolar bem e não nos dão explicações sobre nada, etc. Mantém-se e não se diz nada. Sobre o basquete também sinto que existe algum desinvestimento, porém também já percebi que para esta direção é mais importante o basquete do que, por exemplo, o hóquei, até porque vão abrir basquete feminino e vão fechar o hóquei feminino, por exemplo. O que em certa parte eu percebo, porque pá, acho que o basquete desporto é um desporto com mais potencial de crescimento em Portugal do que o hóquei, que acho que apesar de ser um histórico em Portugal e etc, acho que já está um bocadinho aqui na decadência de popularidade, mas vamos ver se estou enganado. E voleibol e hóquei, sinceramente, acho que apesar do hóquei, lá está, temos ido à final e acho que até eliminámos o Porto nas meias, mas não quero estar enganado. Se calhar isso foi em basquete, acho que isso foi em basquete. Mas hóquei, acho que é muito o problema de agarrarmos a jogadores que já foram destaques e líderes e acho que agora se calhar não estão a apresentar tanto rendimento quanto apresentaram antes, não é? Muito, pá, falaste aí do FOM, por exemplo. E voleibol, pá, não sei bem o que tem sobre o voleibol, não é? Porque acho que dessas 5 é a mais grave. Muito sucintamente, tinha aqui um take para mandar, mas esqueci-me, porque este é sempre excelente. Lá está, portanto é um bocadinho este o meu balanço e se eu me lembrar do excelente take que tinha para mandar. Sim. Mano. Mas eu vou só complementar, enquanto tentas te lembrar disso, pegaste aí num ponto do futsal que eu não ia referir, mas eu acho que a perda de Guita, primeiro, só fazer aqui um pequeno reparo, acho que ambas as partes iam ter tido um bocadinho mais cuidado nesta abordagem dos últimos dias de dizer que um exigiu, o outro, enfim, acho que deviam ter tido mais cuidado, não se ganha nada com isso, não se perde o facto do Guita ter sido uma das peças mais fundamentais para nós darmos o salto efetivo para ganhar a Champions. Acho que sem ele provavelmente não o teríamos feito, e por isso também digo que acho que é a peça mais difícil de substituir, ou seja, custa-me muito a saída do Eric, acho que é um jogador tremendo, mas vejo mais soluções no lugar do Eric
do que no lugar do Guita. Existe muito menos diversidade em termos de jogadores de classe mundial a guarda-redes no futsal. Sim. Eu sinto isso, pelo menos. Sim, sim. Eu acho que arranjar um guarda-redes como ele vai ser difícil. Acho que o Benfica tem um grande guarda-redes. O Léo Gugel tem 25 anos, está a ganhar, ou seja, é o suplente do Guita na seleção e é um bom guarda-redes. Acho que ainda está muito longe do Guita, muito longe do Guita. Acho que é um jogador que se safa bem de pés, mais do que eu estava à espera. Eu acho que é um bom guarda-redes e eu espero que o Sporting não fique atrás, e até pelo aquilo que falámos do hockey do Ângelo Girão versus Pereira Henriques, eu espero mesmo que o Sporting não fique atrás do Benfica neste tema de guarda-redes. Espero que aquele que venha seja melhor do que o Léo Gugel, porque eu tenho medo que isso seja um fator decisivo para o que vier das próximas épocas. Vou só dar aqui uma muito rápido, só por pegaste no Léo Gugel. Isto foi uma opinião que eu li no Twitter na altura das finais, etc. Acho que foi para aí no segundo jogo em que o Léo Gugel... O Benfica até ganha esse jogo, mas o Léo Gugel dá uma franga inacreditável. Em que basicamente eu leio a opinião do adepto do Benfica no Twitter, que é nós só ficámos aliviados de entrar Léo Gugel depois de Roncaglia, da mesma forma ficámos aliviados de entrar Vlaco Dimos depois de Bruno Varela. E acho que é uma analogia bastante perfeita, ou seja, é melhor, não há como negar que é melhor, mas acho que também não é aquilo que eu, se fosse do Benfica, queria. Não? Vamos esperar para ver. Espero claramente tenhas razão. E tenho a certeza absoluta que o Guita é muito melhor guarda-redes do que o Léo Gugel, isso não tem sequer discussão. Agora vamos ver se o Sporting consegue ir buscar um superior ao Léo Gugel. É só isso que eu tenho a dizer. Não sei quem vem, não sei quem vai, não sei se o Léo Gugel é para ficar no Benfica ou não faço ideia nenhuma disso. Eu espero que o guarda-redes que o Sporting vai buscar seja superior ao do Benfica, e é isso que eu espero, porque não quero fatores decisivos do lado deles, digamos assim. Já acho que as individualidades deles sejam muito boas para aquilo sobretudo para aquilo que a equipa deles produz, por isso não lhes quero dar mais armas e mais supremacia nesse aspecto. Mas pronto, então modalidades, não sei se te lembraste ou não do take que ias dizer. Não, mas então não era assim tão bom. Então siga para mercado. Mercado, vamos falar aqui um bocadinho daquilo que... para onde é que se devia olhar, para onde é que não se devia olhar, quais é que eram as posições que se devia reforçar, quais é que são os principais nomes. Primeiro, posições. Saída do Ugarte, lacuna na defesa de direito, lacuna a avançado, guarda-redes sim ou não, como é que tu avalias isto tudo? Defesa esquerda, continuamos bem com o Nuno Santos, na minha opinião, apesar de agora só ouvi falar de alguns nomes. Nuno Santos dá em mais lados, por isso se arranjasse ali um titular definitivo, tenho certeza absoluta que se arranjaria, se avançaria com o Nuno Santos e continuaria a ter muitos minutos. Mas o que é que tu achas disto tudo? Fala-se também de que para médio centro, digamos assim, Morita, Daniel Bragança e mais um jogador que me está a escapar. Pota 8, será que é isso? Diz? Pota 8, estás a pensar nisso? E Pota 8, exatamente. E Pota possivelmente a 8 serão as soluções para este ataque de época. O que é que tu achas disto tudo? O que é que nomes é que achas que são mais obrigatórios? Que posições é que achas que são mais obrigatórias o Sporting ter em conta? E pronto, e é isso. Posições. Falando primeiro em posições, depois já vamos aos nomes sim. mais específicos. Posições, médio de cariz mais defensivo, claramente pela saída do Ugarte, não é? Porque neste momento o suplente indireto em termos de função naquilo que o Ugarte dava é Dário Essug ou Tão Longo, não é? E acho que é preciso um nome um bocado mais pesado para assumir titularidade. Por muito que em certos jogos jogar com, sei lá, um Morita Bragança ou Morita Pote, lá está, naqueles jogos em que estamos a jogar contra autocarros, etc., pode fazer sentido, lá está. Mas em Liga Europa e jogos com adversários mais do nosso nível, portanto Porto, Benfica, etc., é preciso melhores nomes. Lateral direito, porque apesar dos gajos subir de forma, acho que é preciso uma opção para titular, não é para rodar com os gajos, que é preciso uma opção para ser titular, mais viável. E agora, se calhar um take, não muita gente vai concordar, mas um lateral esquerdo, em que medida? Ou um ala esquerdo, estamos sempre a falar em alas, não é? Um ala esquerdo, porquê?
Porque, em primeiro lugar, eu acho que o Nuno Santos rende muito mais a extremo e a avançada ali pela esquerda do que a lateral. E acho que, enquanto que o Amorim gosta muito mais de laterais que deem muito 1 para 1, portanto, no ano do título tínhamos Porra e Nuno Menos que davam imenso 1 para 1, e este ano acabamos com os Gaio e Nuno Santos que dão coisa de 0, não é? Nenhum deles dá. Epá, o Nuno Santos não dá 1 para 1. Não dá um para um no sentido de drible, mas acaba por criar muitas dificuldades Não, ok. no sentido Mas de, o que ele faz de criação de espaços. Ou seja, Pá, certo, a ok. criação que ele tem, e muitas vezes eu acho que isso foi extremamente bem feito, sempre até com o Mateus Reis, a capacidade que ele tem próprio e do Mateus Reis, como é óbvio que também tem de estar envolvido, ou seja, a capacidade que ele tem de ler os espaços e perceber onde é que tem vantagem, acho que é muito grande, e muitas vezes, muitas vezes, é mais importante do que o driblar o jogador, é passar por ele de outra forma, ou seja, Certo, onde crias uma... mas eu uma acho que essa clara- leitura de espaço e a estúpida facilidade que ele tem com baliza, por exemplo, eu acho que é muito útil essa facilidade de estar mais acima no terreno. E se, pelo que percebi, pelo que já li, o Pote gosta mais de jogar a 8, e acho que o Amorim vai puxar também mais vezes para isso do que o contrário, se tivermos opções mais viáveis para cima e mais para a frente, pá, preferi ter o Nuno Santos à frente e um lateral com mais 1 para 1 e que fosse mais viável nisso. E pediste-me no final para dizer nomes, pá, mas eu, enquanto lateral, eu tenho aqui um alvo de scouting que era excelente, que era o Leonardo Lelo da Casa Pia, meu. Lá está, um tipo que ia entrando no plantel, ali ia rodar com o Mateus Reis, ali ia rodar com o Nuno Santos, se quisesse pôr mais alguém à frente, e acho que a longo prazo era genial. Por fim, epá, eu tranquilamente queria 2 avançados. Tranquilamente. Um para titular, outro para ir rodando. Porque acho que Xermiti ainda não tem argumentos para ser o segundo avançado para ir rodando. Acho que o Paulinho não quer ter essa função, porque se quiser fica Paulinho suplente e pronto. Acho que a vir um avançado suplente, acho complicado Paulinho ficar, mas a questão é para onde ele vai também, não é? Eu não vejo Paulinho a sair, ou seja, acho que Achas que aceita a qualidade de suplente? acho que sim. Ou joga tipo como já jogou com o Slimani, por exemplo, ali é avançado pela esquerda, avançado pela Isto direita? depois ou seja. vai bater muito nos nomes que vamos falar a seguir, ou seja, Sim. acho que Paulinho aceitaria uma posição com menos preponderância, dependendo dos nomes ou que seja, tivessem a ser. Fazendo já o salto aqui para os nomes, eu estou mais ou menos de acordo contigo. Não estou tão de acordo contigo. Eu só digo isto, ou na seja, já questão tivemos do a defesa situação de Slimani, não é? Em que isso veio e nunca gerou essa questão, mas eu acho que sempre se teve em mente poder jogar com os dois ao mesmo tempo. É por isso que acho que isso não foi tema. Não, mas eu chego já lá. Sim. Em relação a posições, eu estou mais ou menos de acordo contigo. Não falaste em guarda-redes. Sim, guarda-redes, claro. Daquilo que eu vi daquilo que eu li sobre as exibições do Israel no Uruguai, e eu não vi nada, e sobre aquilo que foi dito e sobre aquilo que o Bielsa, segundo dizem, achou do Israel, eu acho que está ali um bom prospect, como se diz na NBA. Acho que está ali um guarda-redes que se calhar vai garantir 1 ou 2 anos do Sporting. Eu continuo a achar que Diego Calai está ali um guarda-redes de nível para chegar ao plantel principal do Sporting e agarrar de caras a titularidade. Acho que ainda não está preparado já, portanto acho que essa transição poderia ser feita, sabendo o nível que o Frank Israel, ou assumindo que o Frank Israel tem esse potencial, não é? E este potencial não foi dito por mim, foi assumido mais ou menos pelo Bielsa, tanto que convocou a equipa para ter a possibilidade de lutar por isso. Assumindo que ele tem alguma qualidade, eu não faria o move de contratar um guarda-redes. Acho que o Adam ainda pode garantir 1 ano. Acho que É titular? Acho que o Adam ainda pode garantir 1 ano de titular, e eu acho que vai ser ele o titular. Não, eu acho que vai ser o titular, mas eu não acho que ele garanta 1 ano de titular, que é diferente. Acho que com a competição e era isso que eu ia tocar, com a competição que o Israel lhe pode, e lá está, assumindo como bom tudo aquilo que nós estamos a ler no Twitter e tudo isso sobre o Israel. Ou seja, isto não é só Twitter, ele também faz um derby muito sólido, por exemplo. Sim, jogo sim, muito claro, complicado, claro, num jogo complicado, tens razão. Ou seja, mas aquilo que parece, acho que o Israel consegue morder ali os calcanhares do Adam de forma a que o Adam tenha de puxar por cima ou ser preterido para banco de suplentes. Acho que ele iria aceitar mal essa decisão. Acho que duvido que ele se mantivesse aqui se isso fosse o caso. Ou seja,
Acho que se em agosto ele perceber que não vai ser titular, duvido que fique cá. É a minha opinião. Acho que ele vai ser titular esta época, vai ser assumido como sendo titular e depois o Israel terá as suas oportunidades, acredito eu. E acredito que se jogar ao nível que eu acho e acredito que ele pode jogar, acredito que até eventualmente no final da época já acaba ele a titular. Acredito eu. E por isso, e extremamente por essa razão, diria que não vale a pena irmos para uma questão de guarda-redes. Acho que se não tivéssemos esta possibilidade do Israel e a melhor possibilidade para suplente da Adam fosse Diego Calai, acho que sim, acho que se deveria arriscar no move para guarda-redes para garantir aqui mais 3, 4 anos até o Calai estar preparado para subir aqui o principal e não ser queimado por todos, como muitas vezes nós sabemos que acontece por um par de más exibições. Portanto, tem de estar preparado, tem de ter esse estofo físico e mental para se agarrar ao lugar do Sporting. Eu acho que ele precisa de mais 3 anos pelo menos. E eu acho que se entre Adam e Israel se puder garantir isso, que eu acho que sim, acho que eu não iria por aí. Depois daquilo que tu falaste, pronto, para além desta parte, daquilo que tu falaste, eu só não concordo com a questão do defesa esquerdo. Acho que eu gosto mais de ver Pote lá na frente. Acho que tu falaste da relação com o golo que o Nuno Santos tem e tens toda a razão, mas eu acho que o Pote ganha muito mais em estar ainda mais próximo da baliza. Mas eu acredito que tu entrasse na tua lista o trio ser Nuno Santos e Pote, ou incluir Nuno Santos e Pote. Não, ou seja, eu disse Pote a 8 porque pelo que se vi, Sim. ele prefere. Sim. Que acho estranho, mas... Sim. Ou seja, até porque, muito rapidamente, porque ser 8 tendo as funções do Pote num sistema com 2 médios é muito diferente de ser um 8 com as funções do Pote num sistema que ele fazia no Famalicão, por exemplo, com 3 médios, não é? Claro. Também é diferente com 3 centrais, enfim, tem mais segurança. Claro. Não vou entrar por aí. Acho que Nuno Santos cumpre bem a posição. Acho que aí sim, à frente, e tu falaste bem no 1 para 1, acho que é preciso mais rasgo lá na frente. Ou seja, mais até do que o Nuno Santos pode dar e mais do que o que nós temos à data. Ou seja, eu acho que o Trincão não é esse jogador. Edwards é esse jogador. Mas com confiança o Trincão pode dar mais. Mas vamos ver. Vamos esperar. E eu lá que sim. E depois, falando lá na frente, falar de ponta de lança. Acho que um ponta de lança, e vou já fazer a ponto para os nomes, um ponta de lança do estilo do Gyökeres, acho que é assim que se diz, fui ver e acho que é assim que se diz, naquele perfil eu acho perfeitamente possível jogar com 2 avançados, ou seja, Gyökeres e o Paulinho. Primeiro, o Gyökeres é um jogador que primeiro eu não gosto. Podemos já começar por aí. Eu acho que é um jogador que está overpriced. Eu acredito que mais gente tenha feito isto, mas eu fui ver mesmo jogos dele inteiros para perceber como é que era a relação dele sem bola, como é que era a interação dele com os colegas, como é que era ele nos cantos, a defender cantos e tudo isso. A inoperância total dele em termos defensivos é surreal, ou seja, surreal mesmo. Nível Ronaldo na seleção ou pior? Eu não vejo a seleção, como tu sabes, mas é zero, ou seja, é tão zero de eu tentar perceber onde é que ele está a defender o canto, se está a entrada da área para tentar sair a jogar, porque dizem que ele tem um drible espetacular. Eu acho que é tosco, mas pronto, mas dizem que ele tem... Sabes que o Darwin também tem essa linha muito tenue, não é? Entre saber driblar e ser tosco. Enfim, mas pronto, mas é que eu ia dizer, ou seja, houve muitas vezes onde eu tentei perceber onde é que ele estava e ele não estava na imagem porque estava agarrado ao meio campo, só à espera que a bola eventualmente chegasse lá. Acho que é um jogador com pouca envolvência na defesa, no estilo de jogo. Acho que é um jogador que não se dá assim tanto ao jogo para um ponto de lança,
que é exatamente o contrário do que é Paulinho. Ou seja, Paulinho não tem tanto golo como tem o Gyökeres. O Gyökeres tem uma capacidade invejável de meter a bola dentro da baliza. Ou seja, a bola quando chega entra. Faz muito lembrar Slimani quando vinha, na altura em que veio. Era um jogador... Primeira ou segunda vez? Na primeira vez, Okay. que era um jogador um bocadinho trapalhão, que tinha pouca bola, tinha pouca capacidade de segurar a bola parecia que andava ali aos trambolhões, mas ele metia a bola lá dentro. Ou seja, e isso eu acho que o Gyökeres tem a capacidade de fazer, e se for para isso, ou seja, se estivermos a contratar um avançado que nos dê 30 golos, 20 milhões é muito bem dado, e eu engulo todas as palavras. Agora, aquilo que eu vejo e aquilo que eu tenho visto de que o Ruben Amorim valoriza, e não há dúvida que ele valoriza Paulinho e a sua ação com bola e sem bola com os colegas, ou seja, achando que ele valoriza isso, Gyökeres é um jogador que não tem nada a ver. Ou seja, não tem comparação. Ou seja, é um jogador que precisa de ter bola, que precisa que a bola lhe chegue, que não vem trabalhar atrás, não vem fazer apoios, não vem soltar a bola no extremo ao lado ou no outro extremo. É um jogador que anda um bocadinho móvel, mas é um móvel que é sempre a puxar para o meio, ou seja, nunca, sempre de frente para a baliza, muito ao contrário daquilo que Paulinho faz, e por isso acho que eles conseguem viver os dois no 11 inicial. Ou seja, um a trazer mais isso, um a trazer mais o jogo, um quase a fazer de médio ofensivo, que será Paulinho, e outro que estará mais encarregue de fazer golos. Não estou totalmente convicto de que Ruben Amorim conseguirá fazer esse shift ele já jogou em tempos com 2 pontas de lança ou 2 avançados, como quisermos chamar, mas não acredito que o faça. Acho que valoriza muito o Edwards e o Trincão, e eu acho que não está disposto a abdicar disso para jogar com 2 avançados. Por isso, um seria para substituir o outro, e se Ruben Amorim quer tanto assim o Gyökeres, acho que Paulinho vai ser preterido para o banco de suplentes. E esta é a minha avaliação daqui do Gyökeres, que eu acho que está muito overpriced. Acho que 20 milhões por aquele jogador, e não tem nada a ver com ser da segunda liga, nem tem nada a ver com isso. O Benfica foi buscar o Darwin por 24 milhões, ou seja, e correu bem porque vendeu por 100 e fez imensos golos, ou seja, não tem nada a ver com isso, e acredito que possamos fazer um bom encaixe, mas eu acho que está caro. Acho que 20 milhões está caro. Nós também em off, antes de começarmos a gravar, surgiu o tweet de que o Kasper Dolberg, dinamarquês, está disponível. Eu sempre que o vi a jogar, e não vi muitos jogos, mas sempre que o vi jogar entusiasmou-me bastante, e aquilo que se fala nos preços são de 7 milhões. E com a mesma idade. Exato, e o Gyökeres ainda tem essa, que não é um miúdo, tem 25 anos feitos este ano, ou seja, tem muito que crescer. Também foste buscar o Paulinho com 28, sim, 27, ainda mais, mas o Paulinho é um jogador diferente, ou seja, este acredito que seja também numa ótica de valorização, e eu acho que com 25 anos já é diferente valorizar este ativo. Mas a verdade é que eu não me choca ir buscar à segunda divisão, não me choca nada disso. Acho que temos de encontrar soluções, e não sei se o Dolberg não é a melhor solução. Não sei o que é que tens a dizer sobre isto, eu sou a ponta de lança. Bem, antes de comentar nomes, vou já partilhar que eu sou um gajo que tem uma visão muito simplista, talvez demasiado, porque não há nenhum jogador que tenha só uma das características que eu vou dizer, mas eu sou muito um gajo que precisa de um guarda-redes. Em primeiro lugar, quero que defenda. Em segundo, quero que saiba jogar com os pés. Quero um central. Em primeiro, quero que faça corte, seja bom, corte em pé, carrinhos, etc. Em segundo, que depois vêm outras qualidades que são excelentes para ser o mais completo possível. Velocidade, cidade a jogar, muitas coisas. Quanto ao avançado, eu sou um bocado parecido, que é, primeiro, quero que marque golos, quero que tenha uma boa relação com a baliza, quero que tenha virado para a baliza. Depois, se puder ainda vir construir e dar mais ao jogo, excelente, assim já em baixo. Nesse sentido, visto que o Paulinho é um tipo muito bom a vir construir, mas limitadíssimo na relação com a baliza, e o Gyökeres é um pouco o seu oposto, preferia o primeiro na teoria. Agora, o segundo, aliás, preferia o Gyökeres na teoria. A questão é, concordo contigo, está overpriced para aquilo que é a realidade do Sporting. E se estivéssemos a falar assim de um avançado super completo de dar 20 milhões, assim dava em baixo, não é? Ou se estivéssemos a falar de alguém mais novo, também na tal ótica de valorização, também percebia. Agora, alguém que
o Sporting menos venha para cá a espetar tipo 40 golos em 2 épocas e em cada uma delas e valoriza esse ponto e ainda dê para vender, ele não vem para ser vendido, ele vem para rendimento já. Pelo menos é o que eu penso. Acho que com a idade dele não faz sentido isso. E acho que, ou seja, entre um e outro prefiro o Gyökeres, mas acho que não vale a pena ir atrás dele porque por ser overpriced, por ser uma novela que já está a arrastar-se durante muito tempo, sim, que se houvesse um Mas eu acho que ele vem. Pá, é que Eu eu acho que ele sinto que se houvesse um interesse maior por parte do jogador, eu sinto que isto também já estava arrumado. E eu sei que o Gyökeres já veio falar, é que o clube é que está a dificultar, eu sei isso tudo. Acho que isto já poderia estar arrumado mais facilmente. Há aqui uma questão grande e não nos podemos esquecer porque é que o Ugarte ainda não saiu no papel. O Sporting está à espera de dia 1 de julho, Claro. que começa a nova época de forma oficial, E o até novo relatório de contas e isso tudo isso. mesmo. Ou seja, Sim. o Sporting está à espera disso para fazer negócio. Não vai acontecer nada até sexta-feira. Que estejamos todos claros disso. O Ugarte não vai assinar pelo PSG antes de sexta-feira. Tudo isso se vai desenrolar depois disso. Enquanto a esse tempo que eu percebo que tu digas que o Joker já está a demorar e que isto já é novela há algum tempo e isso é totalmente Ou seja, verdade. por exemplo, o Eu Ugarte já está acho- fechado, não é? O Gyökeres não sai. Certo, mas eu acho que uma coisa pode estar à espera da outra. Também não sei se o Sporting já pode, ou seja, enfim, acho que há muitas questões que vão a partir de 1 de julho. Eu acho que as coisas vão ser, quer para o bem ou para o mal, as coisas vão ser muito mais ágeis. Vai tudo acontecer mais rápido. Isto é a sensação clara que eu tenho, é que o Joker é para sim ou para não, vai estar resolvido ali na primeira semana de julho. É a minha convicção. Tal como o Ugarte também posso garantir que vai assinar na primeira semana de julho, ou seja, pelo PSG. E acho que os negócios, se forem bem pensados, eu acredito que o Ruben Amorim ainda ganhou um bocadinho mais força com tudo aquilo que se passou no ano passado, que nós já mencionámos. Ou seja, acho que as coisas vão ser preparadas um bocadinho antes, e oxalá mesmo. Por isso eu acredito que para ser ou para não ser, e já te dou a palavra outra vez para acabares o teu raciocínio, mas para ser ou para não ser, as coisas vão ser ágeis a partir do dia 1 de julho. É essa a sensação que eu tenho. Pronto, sobre o Gyökeres não tenho muito mais a dizer. Sobre o Dolberg, que também já falaste. Para um jogador que mais novo... O Dolberg, atenção, nunca ninguém falou dele para o Sporting, ou seja, foi uma notícia que nós ouvimos, Sim. saiu aí no Twitter e que Não, eu me mas lembro. acho que faz sentido, porque não tendo o rendimento que teve na Liga Francesa, faria todo o sentido ou relançar-se no campeonato dele, ou seja, a Holanda, ou vir para um campeonato um bocadinho mais periférico na ótica de um jogador holandês, não é? Não são muitos... Ele é dinamarquês. Mas sim, Sim, mas de foi jogador aí formado que na ele jogou. Holanda, Sim, é sim. isso, desculpa. Um jogador de seleção, um valor, acho, ou seja, em aquilo que teria preço-benefício muito mais do que Gyökeres, e é um jogador que pessoalmente me fascinou muito, especialmente quando era mais novo, decidia clássicos contra o PSV com hat-tricks para aí aos 19 anos, coisas desse género, depois perdeu-se um bocadinho. Sim, coisa e que perdeu-se pode um acontecer. bocadinho, é certo, mas mesmo assim ainda é relativo. Ou seja, eu lembro que quando eu comecei mais a perceber que, pá, enfim, não sou um gajo que acompanha tanto futebol, sobretudo internacional como tu, mas a verdade é que ele surgiu-me na retina, digamos assim, no Euro 2020, em 21, que ele fez um excelente europeu. Ou seja, Sim, a Dinamarca fez com um a bom Dinamarca, Euro sim. e ele fez um bom europeu, marcou gols e tudo isso, e teve uma presença da área que eu gostei. Ou seja, vi vários jogos onde gostei de ver jogar, e por isso, ou seja, é um jogador, e isto foi há 2 anos, não é? Sim, Não foi há imenso não é tempo. descabido tudo. Sim. Sim, pronto, dos nomes apontados a pala direito, não sei se há assim algum nome. Falou-se muito do lateral do Galatasaray, falou-se muito de um lateral do Premier, que eu não me Sim, estou a lembrar fala quem é. do Lamptey. Do Lamptey, isso mesmo. Fala-se do Lamptey. O Lamptey eu acho que vai ser um jogador caro, ainda nem sequer ouvi falar de valores, ao contrário do Gyökeres, que se fala em Sim, 20 de milhões. laterais não se está a falar Esse muito. nem sequer fala de valores. Acho que tudo o resto está numa posição muito mais embrionária, até Claro. porque, e segundo eu já percebi, o Sporting vai querer desbloquear o negócio do avançado primeiro. Ou seja, Claro. desbloqueando o negócio do avançado, aí vai-se perceber o que é que há de fundos para colmatar as outras saídas. Acho que, até na minha opinião, antes de um defesa direito ou de um defesa esquerda, um lateral, seja o que for, a entrada do meio defensivo acho que vai ser Prioridade. mais pensada, pelo menos. Não digo prioridade no sentido de contratar, mas
mas vai ser pensada com cabeça para perceber se o Dário Assuga até já está preparado ou não. Eu acho que ainda não. Acho que é um excelente jogador, mas acho que ainda não está preparado para assumir uma posição de titularidade definitiva, sobretudo sem quase concorrência, não é? Se não vier ninguém. Portanto, acho que não está preparado, mas acho que a partir daí é que se pensará com cabeça sobre o médio defensivo e depois sobre os laterais. Ou seja, acho que vai ser essa a ordem de prioridades. Mas pronto, em relação ao mercado, não sei se tens alguma coisa a dizer, alguma saída que estejas a contar que se faça. Já se falou de Pote para o West Ham ou para o Aston Villa. Não. Já se falou de outros jogadores. Não acho que também tenhamos muitos ativos com o mercado. Isso, Nuno Santos no final da época até acho que se falou aí de uns clubes, Sim, mas acho que também acho não. impossível. Sim, também não. Não acho que tenhamos assim muitos ativos com o mercado, lá está. Falou-se também de uma possível saída de Coates, mas acho que também não. Acho que teria alguma lógica, mas por outro lado acho também é daqueles jogadores que se têm de formar no Sporting. Sim, acho que sim. Ou que a não fazer isso só faria sentido um regresso ao Uruguai, por exemplo. Sim. Que acho que é onde ele acabará a carreira, dá-me ideia, mas isso são outros 500. Eu ia dizer Gonçalo Inácio também tem mercado, mas acho que Sim, não mas acho que sairá neste para momento já. não, sim. Enfim, e realmente não estou a ver mais ninguém com possibilidade de Pá, mercado. o Diomandé acho que tem Sim, muita gente sim, atenta, sim. mas ainda não Sim, é sim, já, sim, como é sim, óbvio. sim. Mas pronto, mas acho que em relação a nomes de mercado, acho que vai ser isso. Acho que podemos estar atentos a um ponto de lança, podemos estar atentos a um médio defensivo, podemos estar atentos a um lateral direito. Acho que esses serão os principais focos deste mercado de transferências e fica tudo dito em relação ao mercado. Acho que é isso. Agora, só fazer aqui um ponto e vamos já fechar o episódio. Em relação ao podcast, vamos garantir aqui maior regularidade, vamos garantir que... A regularidade tínhamos proposto, no Sim, fundo, não é? no fundo a regularidade tínhamos proposto, mas sem falhas, não é? É isso que vamos tentar forte fazer. Também quero aqui, vamos tentar... Mas não a partir de já, certo? Não, sim, só a partir da próxima época. Isto Pronto, é, aliás, fica aqui esclarecido que isto é o rescaldo da época e vai estar presente nos títulos de tudo que é episódio e tudo isso, mas pronto, mas é óbvio que isto é o rescaldo da época, só a partir de agosto, setembro é que pensaremos em regressar e aí sim, com a regularidade. Uma coisa que eu ando a prometer todos os episódios, acho eu que fazemos isto, é um maior envolvimento da malta que está a ouvir, ou seja, acho que é mesmo obrigatório e eu quero mesmo fazer e estamos a pensar em montes de possibilidades de interagir com a malta, desde quizzes, desde ver o podcast em direto, em live, enfim, uma data de coisas que eu estou a pensar, envolver aqui a malta, a participar no próprio episódio, quer seja num segmento que seja dedicado. Acho que vai haver mesmo aqui muito espaço. Também não excluo a hipótese do podcast ter aqui mais vertentes. Vamos avaliar isto tudo. Há aqui uma coisa que eu gosto muito e uma nova feature do Instagram, que é o Broadcast Channels. Eu tenho sido a pessoa que estou assim mais por dentro, digamos assim, disto. E a verdade é que eu acho que isto que é muito giro, eu acho que dá-nos uma maior proximidade com a malta que está a interagir e que está a ver, e por isso se existir a possibilidade de eventualmente haver aqui uma cooperação, digamos assim, entre o podcast e o Broadcast Channels, eu acho que é o canal mais óbvio para fazer essa ligação e por isso vamos tentar, vamos fazer isso. Também estão à vontade para nos sugerir possibilidades. Há aí muita malta a criar excelente conteúdo com convidados de podcast que são fãs e tudo isso. Por isso, se virem algo que gostem e que já viram no outro lado e que gostavam de propor, estão mesmo à vontade. Nós vamos passar esse sentimento de que vocês estão mesmo à vontade. Nós queremos que vocês participem mais nisto e se não conseguimos foi porque isto foram os últimos meses, digamos assim, um bocadinho atribulados em várias coisas, em vários projetos onde nós estamos envolvidos. Portanto, daqui para a frente e na próxima época a ideia é mesmo essa, é ser mais regulares e ter um maior envolvimento da malta aqui com o podcast. E acho que, não sei se tens alguma coisa a acrescentar, mas acho que essa é a ideia, sobretudo para a próxima época, é que isto não sejamos sempre nós os dois a avaliar seja o que for, ou fazer uma análise seja do que for, e assim a coisa torna-se muito mais dinâmica e é muito melhor.
Pá, não tenho grande coisa a acrescentar àquilo que disseste. Só, pá, referir e sublinhar aqui a importância daquilo que é a interação, não é? Porque, pá, tal como é em outros projetos onde eu estou, isto de falar aqui entre nós, obviamente que é bacana, mas se não estiver ninguém a ouvir e a querer responder, Não obviamente. interessa para nada, claro. Sim, exatamente. Exato. E pronto, e é isso. Fica tudo dito. Último episódio desta época que devia ter tido bastantes mais episódios do que aquilo que acabou por ter, mas é o que é e o Sporting vai nos dar certamente motivos para nós estarmos muito mais contentes para a próxima época a vir aqui gravar. E por isso é isso. Fica aqui o rescaldo desta época, que venha 23-24 com muito mais vitórias e com muito mais conquistas, e é isso que desejamos, desde o futebol ao handball e ao basquete e ao voleibol, e é isso que desejamos para a próxima época. É isso mesmo. Portanto, saudações leoninas a todos, um grande abraço a todos e até à próxima época.